Sejam bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou o Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine. Estou com o Gabriel Marques, diretor assistente do Cine. Hoje vamos entrevistar o Comitê Conferência de Bangkok do Miniono 25 anos. Sejam bem-vindos, gente. Vamos querer conhecer hoje um pouco mais sobre o seu comitê, sobre a sua temática e a trajetória de vocês. Conhecer um pouco mais sobre vocês, gente. Matheus, antes da gente entrar realmente na entrevista, eu parei pra pensar aqui. A gente não tem um nome para os nossos ouvintes, né? Acho que os Fockers. Os Fockers. Enfim. Que bom que eu tenho um microfone, posso silenciar ele. Ótimo. Então, gente, primeiro comecem se apresentando. Quem é vocês? Qual a sua trajetória no Miniono? E, ok, de início vamos com isso. Quem é você? Sua trajetória, período, esse tipo de coisa. Oi pessoal, eu sou o Vinícius Carvalho, diretor da Conferência de Bangkok, e a minha trajetória com o Miniono começou no meu primeiro período, lá em 2021, quando fui voluntário do Comitê Acnur sobre a crise dos refugiados sírios, e assim, foi uma oportunidade muito grande de conhecer os modelos de simulação, porque eu nunca tinha participado, ver os delegados debatendo e também entrar para as relações internacionais mais um pouco na prática. No ano seguinte, em 2022, eu fui diretor do Comitê CSNU sobre tensões entre Rússia e Ucrânia, e o comitê discutiu sobre as polaridades que estavam acontecendo no leste europeu, e foi muito interessante ser diretor, produzir o comitê junto com a equipe. Ano passado eu fui secretário-geral do Miniono 24 anos, o 24º Miniono, e foi assim, maravilhoso ver todo sendo construído, conhecer todo mundo, ver os delegados engajados, assim, foi uma das melhores coisas da minha vida. E esse ano eu estou com essa equipe maravilhosa na Conferência de Bangkok sobre a instabilidade política em Mianmar e as consequências para o Sudeste Asiático. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o comitê hoje. Um tópico muito legal a falar é que o Vini começou a guerra na Ucrânia. É muito legal isso, ele começou a guerra na Ucrânia antes de começar a guerra na Ucrânia. Essa é uma questão engraçada. O comitê foi idealizado em janeiro de 2022. Só tinha as tensões mesmo entre Rússia e Ucrânia. E, originalmente o comitê ia ser uma guerra. Ia ter a guerra, ia ser em novembro, outubro ia ter a guerra. Só que um mês depois aconteceu de fato, a Rússia invadiu a Ucrânia e a gente teve que mudar o rumo do comitê para ser antes, como se não tivesse acontecido uma guerra. Mas aconteceu. Olá pessoal, eu sou a Gabriela, eu estou no 4º período de Relações Internacionais da PUC Minas. E a minha trajetória com o Miniono começou quando eu ainda estava no ensino médio, em 2021. Eu fui delegada do Comitê CELAC, que era sobre literatura e integração na América Latina e no Caribe. E, inclusive, foi por causa dessa participação minha como delegada que eu tive certeza que eu queria cursar Relações Internacionais. E ano passado eu tive a oportunidade de ser voluntária do Comitê OTAN 2022, que foi sobre a implementação da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança. Foi uma experiência incrível, o tema foi maravilhoso, aprendi muito. E agora esse ano estou tendo a oportunidade de ser diretora assistente deste comitê maravilhoso que é a Conferência de Bangkok. Bom, meu nome é André, eu estou no 4º período da noite aqui da PUC Minas do Corel, em Relações Internacionais. Minha experiência com o Miniono começou no início do ano passado, quando eu tive a oportunidade de, antes de entrar na faculdade, ser voluntário de um evento que é o Festival do Japão, que acontece todo ano. E no evento tinha muita gente que era voluntária, que veio da PUC Minas GRI. E aí, conversando com eles estavam falando desse tal de Miniono, eu não sabia o que era. Eu achei muito interessante. E aí, por outros motivos também, eu quis entrar no curso. E aí, quando entrei no curso, ano passado também, no final, em agosto, eu pude ser voluntário do comitê CIDH. E agora eu estou aqui como diretor assistente da Conferência de Bangkok, esse comitê maravilhoso. Esse comitê, ele trata de uma temática muito sensível e uma temática muito importante, porque muitas vezes está bem fora da mídia, principalmente da mídia mainstream. E eu tenho um caso particular com a Índia, que basicamente foi um dos motivos de eu querer entrar em relações internacionais e de eu entender mais sobre relações internacionais e saber o que as pessoas fazem e quais são as temáticas que são abordadas. Porque em uma aula de geografia do terceiro ano do ensino médio, um professor apresentou pra gente todas as questões dos apátridas e passou um documentário sobre esse povo. E foi algo que eu falei, talvez, ok, eu gosto desse assunto, eu quero ter essa vontade de ajudar, de trabalhar nesse meio e de talvez ter uma agência em algo que está, muitas vezes a gente acha que está tão longe da gente. Então, começando com
que surgiu a ideia do comitê? Como que você escolheu essa temática tão específica, essa importante? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu já tenho contato um pouco com a temática desde 2022, porque eu tive que fazer um trabalho para uma disciplina que a gente precisava envolver alguma questão sobre memória, sobre questões sociais, e pesquisando muito eu encontrei um artigo que falava sobre uma música produzida por um grupo no Sudeste Asiático como uma forma de resistência. E lendo mais, compreendendo mais, esse grupo se chama Rohingyas também, é a maior população apátrida do mundo contemporânea, e tentando entender um pouco mais sobre o que causa isso, como que eles se encontraram nessa situação de apatridia. Para as pessoas que não conhecem, apatridia é um termo designado para as pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por um Estado. Então, elas não são cidadãos de nenhum país, elas não têm esse vínculo em nenhum lugar do mundo. E os Rohingyas, acontece isso com eles. E compreendendo um pouco mais, compreendendo que eles se deslocam para outros países, compreendendo toda essa questão, desde o terceiro período eu venho estudando um pouco mais, compreendendo questões políticas, econômicas que envolvem isso. E no final do ano passado veio um pouco dessa ideia de tentar compreender não só os Rohingyas, mas trazer isso de uma maneira mais macro, compreender como que Mianmar trata sobre isso, porque eles são originalmente de Mianmar. E trazer isso para as discussões do Miniono é uma questão muito importante, para que os delegados possam compreender mais, igual vocês falaram. Não é uma questão muito presente na mídia, então trazer isso para o contexto de brasileiros discutindo sobre isso, compreendendo um pouco mais, vai ser muito interessante. Aí foi a ideia do comitê. Realmente é um tema muito interessante, o comitê de vocês. Eu fiquei muito feliz que eu vou cobrir ele no dia da simulação. E, gente, novamente eu não canso de repetir, todo mundo que está no Miniono, pelo menos, é meu primeiro Miniono, mas a gente sabe que coloca muito trabalho nisso aqui. E muito carinho também, para construir isso para o pessoal que vai participar da simulação. Vocês podem contar para a gente como tem sido o processo de construção do comitê até aqui? Eu acho que uma particularidade da nossa temática, né, como foi falado, é que é um tema que tem muito pouca visibilidade midiática e também a nível internacional. Então, acho que um dos trabalhos que a gente teve foi na questão de encontrar materiais mesmo e fazer uma pesquisa mais criteriosa, mais cautelosa e cuidadosa, né, para um tema que é tão sério e tão importante. Então, a maior dificuldade foi justamente fazer esse apanhado dessas informações, né, que são tão pouco divulgadas e muito invisibilizadas. Então, foi muito importante fazer esse trabalho de pesquisa para a gente se aprofundar nessa crise e nessa situação que está assolando Mianmar e prejudicando tantas pessoas, tantas vidas. Eu acho que o que a Gabi falou é muito verdade. Foi uma questão que eu achei muito interessante, tendo que estudar para o comitê, como coletar informações, e foi inclusive um choque que eu tive ao fazer isso, porque a gente percebe muito essa questão, nessa coleta que a gente tem que fazer de forma mais minuciosa, como é delicado mexer com questões que levam em conta o discurso, muitas vezes. Como o discurso pode, às vezes, alterar algumas informações e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, inclusive, um tema que eu achei muito interessante, estudando sobre o comitê, como, por exemplo, um dos discursos de Mianmar, era que os Rohingyas não eram daí, não eram de Mianmar, não tinham Rohingyas em Mianmar, o que não é verdade, na realidade. Então, é isso. Eu queria só pegar o gancho da fala do André, porque, assim, nós aqui do Cine trabalhamos muito com essa questão de comunicação. Eu curso jornalismo também, e eu acho que, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em comunicar esse tipo de coisa. Então, delegados, lembrem que apenas aquela questão, tomem muito cuidado com o que vocês forem escrever, porque isso, dentro dessa simulação, vocês são jornalistas profissionais. E a gente deve escrever com muito cuidado mesmo. E é só isso mesmo que eu queria falar. Nossos delegados, tá? Nossos delegados do Cine. Exatamente, especificamente para vocês. Construir o comitê tem sido uma questão muito interessante, principalmente pela temática que a gente está abordando, trazendo a questão não só da etnia Rohingya, mas da questão de Mianmar, como que isso impacta os países ao redor. Isso esclareceu muitas questões sobre todo o contexto do Sudeste Asiático, questões de cooperação.
e está sendo muito interessante esse processo. Igual os meninos falaram, essa coleta de informações, esse aprendizado no processo está sendo uma via de mão dupla. A gente está produzindo os materiais, mas a gente está aprendendo muito durante a construção do comitê, então está sendo muito interessante. Já aproveitando que você falou que está aprendendo muito durante o comitê, qual foi a principal coisa, a maior descoberta que você teve até agora, ou que vocês todos tiveram até agora, em relação à sua pesquisa sobre a temática do comitê? Eu acredito que uma das maiores descobertas que, pelo menos, eu tive nesse processo foi compreender como que a questão em Mianmar é uma questão muito densa. É uma questão histórica, é uma questão que envolve vários fatores. E tendo, por exemplo, as minorias étnicas saindo no território de Mianmar, como que é a relação dos outros países com ele, como que está o contexto regional, isso trouxe muito, me esclareceu muitas questões. E é aquela questão, traz o que a gente aprende em relações internacionais para os casos, para fazer análises, para produzir materiais. Então eu acho que essa foi uma das questões que mais me chamou a atenção, como que existem vários fatores que estão em jogo nessa discussão. Eu acho que a minha surpresa com o tema também foi muito similar. Ela veio muito de uma questão também dessa relação de variáveis do tema, porque em primeiro momento a gente acha que é um problema em si. Muitas vezes a notícia mais recente foi a notícia do golpe de Estado, e antes disso a de 2017, que aumentou muito a questão da crise, principalmente os Rohingya. Só que a crise política em Mianmar e a reflexão no Sudeste Asiático é muito maior que isso, e tem muitos temas que perpassam essa ideia, até discussões políticas entre os países e entre como é a política da ASEAN em si. Então, eu achei muito interessante isso. Acho que para mim, como os meninos falaram, o que mais me surpreendeu em relação ao tema foi toda a complexidade, toda a extensão que envolve a crise em Mianmar, e principalmente eu fiquei muito surpresa de ver o quão antiga é a crise que assola Mianmar, né, no sentido do conjunto histórico todo. Quer dizer, primeiro Mianmar foi colonizado pela Inglaterra no século XIX, depois, em 1962, sofreu um golpe militar que durou por cerca de 50 anos, e em 2021 a gente teve esse último golpe militar. Então, ou seja, o período democrático que Mianmar viveu foi muito curto, praticamente ausente. Então, foi algo que me surpreendeu, que me chocou também, no sentido de que isso é muito pouco falado, né? Realmente, é um tema muito interessante, né, gente? Vai suscitar muito debate de simulação, eu tenho certeza disso. E, aproveitando, gente, a Gabriela já tinha pincelado um pouquinho disso, mas será que vocês podem explorar um pouco mais ou contar pra gente o que tem sido a maior dificuldade para vocês na construção do comitê até agora? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente quando a gente percebe o público do Miniono. O público do Miniono são estudantes do ensino fundamental e médio que vêm para a universidade para poder debater sobre questões internacionais. E tendo essa discussão muito sensível sobre questão humanitária, uma questão política, questões econômicas, todas envolvidas, a produção dos materiais, eu acredito que nesse processo a gente encontrou um pouco mais de dificuldade de tentar transferir essa discussão para que os delegados possam, nas salas de simulação, debater um pouco mais sobre, e de maneira mais tranquila, para que eles possam compreender os atores, os posicionamentos, a questão que está acontecendo em Mianmar, de uma maneira que eles possam resolver a situação, trazer uma discussão mais tranquila para eles. Então eu acho que conversar um pouco do que as relações internacionais fazem para os delegados, acho que foi um pouco complexo isso, pela complexidade do tema. Então, continuando na temática, quais são os principais pontos que vocês querem, que vocês esperam que seus delegados levantem durante o dia de simulação? Quais são os principais tópicos? Bom, nos dias de simulação, a gente espera que os delegados discutam muito essa questão humanitária que está acontecendo com as minorias étnicas em Mianmar. É importante pontuar que os Rohingyas são uma grande população que se deslocam no Sudeste Asiático, mas eles não são a única que saem de Mianmar.
o conflito que está acontecendo impacta várias regiões, vários povos, então é importante ter essa visão mais macro do que está acontecendo com as etnias, então, de um lado a questão humanitária, do outro lado também envolvendo a questão humanitária, para onde essas pessoas vão, como que essas pessoas podem ser protegidas, como que essas pessoas podem, de alguma maneira, no futuro voltar para os seus territórios de origem. Envolver uma questão política também, porque quando a gente fala sobre o golpe militar, a gente fala sobre uma mudança de poder no país, como que isso impactou as relações com os outros países, então também é uma questão que eu espero que os delegados falem. E quer complementar alguma coisa? Eu acho que uma questão também que eu acho interessante de pontuar também é, como o Vini já tinha falado mais cedo, desse caráter que a gente espera, não é exatamente um tema, de um caráter cooperativo entre as delegações, porque é um tema muito, muito sensível e claro que vão ter discussões, a gente espera que tenha debates, mas sempre buscando uma solução para o problema e uma solução cooperativa para que diminua essa questão que está acontecendo, essa crise que está acontecendo no país e na região. Ok, agora vamos para o quadro em que a gente contextualiza a temática do seu comitê, trazendo notícias da vida real. Vamos ao nosso giro de notícias. Ok, então vamos para a nossa primeira notícia do giro de notícias. Veiculada pelo Al Jazeera, a minoria muçulmana Rohingya tem enfrentado perseguições contínuas ao longo da história, sofrendo violência física, institucional e étnica, além de não ser reconhecida como cidadã por nenhum país. No dia 25 de agosto, completaram-se 7 anos desde o início de um dos episódios mais críticos para essa etnia, o conflito entre o Exército de Salvação Arakan, uma organização que atua em Rakhine, e o Exército de Myanmar. Os impactos dessa crise ainda são visíveis hoje. Desde maio, a situação tem se agravado com bombardeios aéreos, a proibição de ajuda humanitária e outras graves violações de direitos humanos. Esses eventos têm forçado muitas pessoas a deixar a região em busca de segurança em outros territórios. Será que é uma notícia realmente pesada? Vocês podem conversar com a gente um pouquinho sobre isso? Claro, bom, essa questão do que está acontecendo em Myanmar é uma questão, igual a gente mencionou, uma questão histórica. E no último dia 25, completaram-se 7 anos desde o início da crise humanitária mais recente, que foi em 2017, quando o Exército de Salvação Arakan, que atua na região de Rakhine, onde os Rohingyas vivem majoritariamente, é um estado em Myanmar, aconteceu que eles entraram em conflito com o governo militar e gerou uma tensão... Volta. Não era militar na época, não. Volta. Essa é uma questão muito sensível, igual vocês mencionaram, e no último dia 25, completaram-se 7 anos desde o início da última crise humanitária dos Rohingyas, que impacta até hoje. E em 2017, em agosto, o Exército de Salvação Arakan, que é um grupo de libertação dos Rohingyas, entrou em conflito com o Exército de Myanmar, e gerou uma devastação muito grande, de muitas pessoas feridas, muitas pessoas perderam a vida. E, diante de tudo, da violência, muitas casas foram queimadas, muitos lugares foram destruídos, e os Rohingyas tiveram que migrar para outras regiões. Estima-se que, desde 2017, quase 1 milhão de pessoas já migraram, já se deslocaram da região de Rakhine, que é um estado em Myanmar, para outros países, incluindo Índia, Bangladesh e países da região, principalmente Bangladesh. E trazer essa data do que está acontecendo recentemente é muito importante, porque tem se agravado muito mais diante do conflito militar que está acontecendo em Myanmar. Muitos bombardeios, muitas casas destruídas, muitos postos de ajuda são impedidos de atuar. Então, trazer essa data, principalmente para os delegados lembrarem do que está acontecendo e suscitar as discussões também. Ok, então vamos para a nossa próxima notícia, divulgada pela Reuters. França, Grã-Bretanha e outros autorizados a intervir no caso do genocídio do TIJ em Myanmar. Em julho desse ano, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, principal órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, estabeleceu que 7 países podem intervir nos procedimentos que concernem o processo que Gâmbia moveu contra Myanmar no ano de 2019. Eles são Maldivas, a França, Dinamarca, a Alemanha, os Países Baixos, Inglaterra e o Canadá. O caso Gâmbia versus Myanmar consiste nas alegações de que o governo miamarense teria violado as convenções para a prevenção e repressão aos crimes contra genocídio, assinado em 1948, devido a uma série de atos de repressão e violências cometidos contra a minoria muçulmana Rohingyas.
A inserção de tais países significa que eles podem apresentar contribuições escritas para os procedimentos do caso, o qual traz visibilidade a nível internacional à crise humanitária que atinge Mianmar. Vocês poderiam comentar um pouco sobre essa notícia? Essa notícia é de julho, né, desse ano, e foi uma decisão da Corte Internacional sobre um caso muito emblemático, né, que é esse caso Gâmbia versus Mianmar, e em que Gâmbia apresentou, né, esse processo para a Corte sob a alegação de que Mianmar estaria violando, né, essa convenção de prevenção e repreensão ao genocídio, né, que foi assinado em 1948, e evocando, né, perante o direito internacional, a responsabilidade que os Estados têm a nível internacional de prevenir e de reprimir quaisquer práticas que sejam de violência e que contribuam para o genocídio, né, de populações minoritárias. E esse novo desdobramento desse caso foi muito importante, né, porque novos países estão inseridos agora nesse caso, podem intervir e podem trazer novas contribuições, né, ou seja, é uma forma também de exercer maior pressão em relação à junta militar, né, e a todos os atos de violência que a junta tem perpetrado contra os Rohingya, e trazendo também esse caso ao foco internacional, né, como a gente falou, é um caso muito pouco falado e que tem pouca visibilidade. Então, essa decisão da Corte pode significar uma maior pressão e uma maior intensificação da preocupação em relação à situação que Mianmar tem enfrentado. Mohamed Yunus, de Bangladesh, promeu apoio aos Rohingya em primeiro discurso político. Em 18 de agosto deste ano, o líder interino de Bangladesh, Mohamed Yunus, deu seu primeiro discurso político após a posse no cargo. Um dos pontos abordados em seu discurso foi uma declaração de que continuará a dar apoio aos mais de 1 milhão de Rohingya que buscaram e buscam refúgio no país. Segundo as palavras do líder interino, precisamos dos esforços sustentados da comunidade internacional para as operações humanitárias dos Rohingya para seu eventual repatriamento para sua terra natal, Mianmar, com segurança, dignidade e plenos direitos. Com o escalonamento dos conflitos entre o Exército de Salvação Arakan e o Exército de Mianmar, a declaração de apoio contínuo aos povos Rohingya, vinda do novo líder de Bangladesh, é vista como de extrema importância, pois o país passou por uma mudança repentina de governo e também está passando por uma crise política. Tal situação deixa a questão dos Rohingya mais fragilizada e, assim, é um alívio que o novo líder de Bangladesh manterá o apoio na questão. Vocês podem dar um comentário, uma visão geral sobre a notícia pra gente, por favor? Claro, como dito na notícia, é muito importante nesse contexto que Bangladesh mantenha ou aumente uma posição de apoio nessa crise dos Rohingya, principalmente porque agora Bangladesh também está passando por uma crise política que perpassa também por outros motivos. A antiga primeira-ministra do país, ela foi destituída, a Sheikh Hasina, após uma série de protestos que aconteceu no país. E é muito, muito interessante, não vou entrar muito porque é outro assunto, mas várias frentes de diferentes gamas políticas estavam protestando contra a Sheikh Hasina e teve uma instabilidade relativamente grande no país por conta disso. Então, essa declaração do líder interino se dá muito importante por conta disso, porque não é como se Bangladesh também estivesse totalmente estável para receber e apoiar refugiados, principalmente essa grande quantidade de refugiados, são mais de 1 milhão de refugiados Rohingya no país. Então, pelo menos ter um discurso de que vai manter um apoio é um alívio, e a gente espera que esse apoio realmente seja mantido. Uma das coisas que eu acho mais incríveis no Mini-ONU é a nossa oportunidade de debater temas atuais, tão atuais quanto esse, e de extrema importância. Antes da gente passar para a nossa próxima pergunta propriamente dita, eu tenho uma questão que eu achei muito interessante, principalmente da fala da Gabriela, porque
a gente sabe que Myanmar nem sempre foi denominada pelos próprios nativos, ela foi uma colônia britânica por muito tempo, se eu não me engano era a Birmânia. E a gente sabe que dentro dos diversos comitês desse mini-ONU, decolonialidade é algo que vai ser muito discutido também. E inclusive é um tema que pode vir a aparecer durante os debates dentro do comitê de vocês. Vocês enxergam, dentro dessa temática, a questão do colonialismo britânico e da decolonialidade como um fator importante para se entender a crise dos Rohingya? Então, essa é uma pergunta muito interessante sobre a colonialidade e o impacto que se tem sobre Myanmar, porque no período de colonização, dos 2 séculos que tiveram da influência britânica ao redor do mundo, quando a gente olha para o cenário de Myanmar, o impacto não foi diferente, e a gente consegue compreender essa dinâmica principalmente na delimitação do que é compreendido como Myanmar. O colonialismo britânico ele definiu fronteiras, definiu linhas imaginárias que disseram, esse lugar é Myanmar. E nessa compreensão do que é Myanmar, isso teve um impacto muito grande, porque o nome colonial não era Myanmar, o nome colonial era Birmânia, igual vocês mencionaram. E esse nome ele traz um ramo da maior etnia em quantidade do país, que está presente em muitos cargos de poder, que são os birmas. Então, trazer essa discussão é muito importante porque a gente olha para o passado, o nome não era o mesmo. E essa mudança de nome traz um significado muito grande para tentar compreender não só os birmas, compreender toda a pluralidade que se tem em Myanmar de etnias. E nessa definição de quem é birmanês, quem é de Myanmar, muitas etnias não foram consideradas como pertencentes de lá. Alguns pontuam que algumas etnias não eram de lá, vieram de fora. E isso traz um choque muito grande quando a gente vê os Rohingyas. Historicamente, eles pertenceram na região há muito tempo, só que por uma questão tanto de religião, por eles serem muçulmanos, tanto por uma questão de quantidade de pessoas, eles estarem presentes em muitos territórios, disseram que eles não eram de lá. E isso vem muito do colonialismo britânico. Não reconhecendo eles como miamarenses depois que tem a estruturação do Estado, trazendo essa questão de exclusão dessas pessoas, eles se tornam apátridas, eles buscam proteção em outro lugar. Então, quando a gente olha, por exemplo, o caso dos Rohingyas é um reflexo muito grande da colonização. Definir quem pertence ou não pertence a algum lugar e o impacto profundo que isso tem. E até hoje isso tem uma dinâmica muito grande. Por quê? Porque a configuração que se teve 100, 200 anos atrás, compreende hoje, a gente consegue ver hoje nas definições de governo, nos impactos que isso tem para o futuro. Então, tem um impacto muito grande essa discussão sobre colonialidade e também é um assunto que os delegados vão trazer muito. Continuando na temática do comitê, como que os países que estão ao redor de Myanmar têm reagido à crise migratória e toda essa questão que a gente está comentando? Bom, essa é uma pergunta muito interessante porque cada país tem um posicionamento muito específico e a gente conseguiu ver isso muito na produção dos dossiês, que são os materiais que orientam o posicionamento dos delegados. Países mais próximos, como Bangladesh, como Tailândia também, eles são influenciados muito grande pelo fluxo migratório. Então, eles têm um posicionamento muito mais de acolher essas pessoas, de tentar auxiliar nesse trânsito, porque é muito difícil permanecer em Myanmar, então eles têm que fugir. Então, eles têm esse posicionamento. Então, tem alguns outros países que são contra a junta militar, e eles expressam isso claramente. Alguns países são a favor, que tem, às vezes, envio de armamentos, envio de auxílio para que o governo possa se manter. Então, existe uma fragmentação muito grande, e os delegados conseguem ver isso nas delegações presentes. Eu acho que isso aí entra muito no tópico que você tinha comentado, que você quer que os delegados entrem bastante na parte da cooperação. E a parte migratória não tem como dizer, não tem como falar sobre esse assunto sem falar de cooperação, sem falar de acolhimento e tudo mais. É uma temática muito importante. Uma outra coisa que eu acho legal de complementar é que tem uma questão em relação aos países do Sudeste Asiático, que entre os 10 países que fazem parte da ASEAN, apenas 2 são signatários da Convenção sobre Refugiados de 1951, e que é uma convenção que passa a maioria das obrigações de como se deve tratar um refugiado, como acolher um refugiado e quais são as obrigações
internacionais legais, tá certo? Quais são as obrigações internacionais de se ter com os refugiados? E aí, apenas 2 países são signatários, entre eles a Filipinas, que tem uma relação boa com o acolhimento de refugiados, mas muitos desses países não tem uma questão legal e nenhuma questão de procedimentos burocráticos para acolher essas pessoas e saber como lidar com essas pessoas. Então é um problema que aumenta os impactos da crise, porque mesmo quando os Rohingyas e outros grupos étnicos saem de Mianmar, eles muitas vezes não têm um aparato bom para serem acolhidos em outros países. Isso dificulta muito, eu acho, a crise. Você comentou um pouco, no início da sua fala, você falou sobre a ASEAN, e você pode falar qual a importância histórica e política da declaração da ASEAN? Bom, a declaração da ASEAN tem uma importância muito grande para o Sudeste Asiático, porque ela é uma formalização por escrito dos princípios de cooperação que se deve ter na região. E essa é uma questão que, quando a gente vê, principalmente depois da Guerra Fria, que esses países dessa região do Sudeste Asiático, próximos, assim, China, próximos do Japão, eles precisam ter um pouco de autonomia das suas relações. Se libertar um pouco igual a gente mencionou, do poder colonial e ter as suas próprias relações. Então, a Carta ela traz essa questão de cooperação, de harmonia, de ações em conjunto que se devem ter. E, para o nosso comitê, essa é uma questão muito importante porque o nosso comitê ele não está sendo discutido em Mianmar, não é na capital de Mianmar, é na capital da Tailândia, e Bangkok. E essa é uma questão que a gente vê por quê? Porque a Carta da ASEAN, que traz esses princípios de cooperação, de harmonia, ela foi assinada em Tailândia, em Bangkok. Então, ter o comitê simulado em Bangkok traz essa percepção de cooperação, de harmonia, que se foi na Carta da sua fundação e que se deve ter também nas discussões. Pessoal, então a gente está, novamente, alguns dias de mini-ONU. O pessoal está se preparando em casa, tenho certeza que nossos delegados estão muito ansiosos. E vocês teriam alguma obra, algum filme, livro, série, artigo, que vocês gostariam de indicar? Que vocês acham que seria uma boa fonte de pesquisa, algo para entender o tema para os nossos delegados? Bom, um livro que a gente gostaria de indicar para os delegados, para compreenderem um pouco mais sobre a questão da colonização em Mianmar, é o livro do George Orwell, que é um escritor muito famoso, o livro se chama Dias na Birmânia, que conta a história e um pouquinho de como que é o impacto que se tem, o impacto da colonização britânica sobre o país. O livro é Dias na Birmânia, então é o nome colonial que se teve na região de Mianmar, então é muito interessante compreender a vida das pessoas que se trata no livro e como que o poder colonial impacta muito, limita muito essas questões, então é muito interessante. Também uma indicação que eu tenho sobre fontes de notícias sobre Mianmar no geral é o jornal Al Jazeera. Vocês conseguem encontrar notícias fácil online sobre o jornal e eles noticiam muitas questões importantes e relevantes sobre o Sudeste Asiático. Acho que uma outra fonte que eu indicaria para vocês é a Human Rights Watch, que veicula notícias principalmente em relação ao aspecto humanitário e onde vocês podem encontrar diversas informações sobre a crise em Mianmar e sobre a situação dos Rohingya também. Então, acho que é uma ótima fonte para vocês se basearem na pesquisa de vocês. Antes de ir para o principal, uma história engraçada, legal, que tem acontecido em algum dia de desconto na União. Então, a minha história memorável do Mini-ONU foi a abertura do ano passado, que eu pude discursar para o pessoal que estava lá. E foi muito lindo ver os delegados, ver a equipe, o início de tudo, que a equipe junta, unida, pronta para o início do Mini-ONU. Então, esse é o meu momento memorável. Para mim, um momento muito memorável no Mini-ONU é, interessantemente, a finalização do comitê, que eu estava participando de um comitê interno, e aí quando finaliza e bate o martelo e dá o debate como encerrado, é muito bonito de ver, porque parece que fechou um ciclo muito, muito bacana. E aí, só para completar com uma coisa que é mais engraçada, é que nosso comitê, a gente tinha umas decorações e aí eram coladas com fita crepe.
e ficava caindo o raio da fita crepe toda hora. E aí foi uma coisa que na hora deu muita raiva, mas agora a gente dá muita risada, porque era de 5 em 5 minutos, tinha que pegar a florzinha e pôr na... Então, vamos para a minha parte favorita do podcast, ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Pessoal, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, um livro. Admirado pelo meu mundo novo. Autocompadecida. A Hora da Estrela. Um filme que te marcou? Alves e Esquilos 2. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Sei lá, Jogos Vorazes. Um país que gostaria de visitar. Tuvalu. Hungria. México. Ninguém fala Mianmar, né? Eu vou visitar na guerra. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? Ex-professor Gabriel Pimenta. A professora Letícia Carvalho. Clarice Lispector. Bem, por fim, o que você gostaria de dizer para os nossos delegados enquanto outubro não chega? Eu tenho certeza que eles estão muito ansiosos, gente. Eu acho que... O que eu gostaria de dizer, eu acho que, ao mesmo tempo que vocês devem se preparar bem para as simulações, lembrem que é um momento de vocês também se divertirem. Não é algo sério, mas não é algo que é para ser chato. Então, por favor, lembrem que no final das contas vocês estão ali para terem um momento, uma experiência muito boa. Então, eu acho muito importante vocês não se ficarem tão ansiosos com isso, para vocês não terem uma experiência negativa no Miniono, porque tudo que a gente quer é que vocês se divirtam. Lembrem também que o Miniono é para ser um ambiente muito confortável, em que todos podem se pronunciar e a fala de todos é muito importante, então não pense que a sua fala é menos importante do que de qualquer outra pessoa e se sinta muito à vontade para dar suas opiniões e estar presente no momento. Bom, e igual os meninos falaram, aproveitem esse momento do Miniono para poder conhecer pessoas novas, debater sobre a temática do comitê, para poder desenvolver a capacidade crítica. E até essa data, estudem, leiam notícias, pesquisem. Se quiserem também entrar em contato com a gente pelo Instagram, a gente está à disposição para ajudar vocês e a gente espera vocês em outubro. O Instagram vai estar na descrição do episódio. Então, gente, muito obrigado por participarem do Café com Foca. Esse foi o nosso episódio. E ouvintes do Café com Foca, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.